A importância de ouvir e contar histórias. Vídeo do Bruno Hatak, patrocinado pelo Tucas. Vamos, rápido, vamos rápido. Opa, Opa, bom? agora sim. Calma aí, calma aí. Oi? Pode deixar que eu gravo sua propaganda, primo. Você ainda tá sem bigode, vamos esperar seu bigode crescer. Ah, é propaganda. É isso? É, propaganda. Calma que foi demais. Pode. Ok, obrigado. É óbvio. Obrigado, Opera GX, por patrocinar esse vídeo. E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Hermanoteu da Pentescopeia, filho de Oloneia, irmão de Micalateia. Calateia. Umas semanas atrás eu estava fazendo uma viagem de ônibus que durou 8 horas. Eu tive bastante tempo para assistir Jojo, ouvir música, mas eventualmente Assisti Jojo, ouvi Jojo. eu cansei e comecei a refletir sobre algumas coisas. Sobre a vida, memórias, registros e mais especificamente sobre a importância da história. E eu não tô falando da história de grandes impérios que caíram, de tiranos que foram traídos ou de guerras que aconteceram. Eu tô falando de histórias mais mundanas, mais cotidianas. Sabe quando você senta na mesa com um amigo ou parente e começa a contar sobre algum momento da sua vida? É o que a gente mais faz aqui em live. Eu conto histórias aleatórias da minha vida. Sobre alguma coisa que você passou? Então, é desse tipo de história que eu tô falando. Nessa minha reflexão, eu cheguei numa conclusão que eu sinto que eu preciso compartilhar com vocês. Então aqui estou eu. Espero que esse vídeo seja levemente interessante para os senhores. Vai ser, tá tudo bem. Miku BR, mouse para cima. Tranquilo, Blue. A gente não vai ver hoje por motivos que eu acabei de falar. Mas tranquilo, Blue. Legal, mas cadê a história de WoW? Tá no teu cu. Sabe, eu sou um cara que eu definitivamente não sou próximo da minha família. Eu não sou próximo dos parentes que moram longe Também não. e nem dos parentes que moravam na mesma casa que eu. Esses eu sou. Eu sou bem na minha e eles entendem isso. Mas cerca de 2 anos atrás teve uma noite completamente aleatória que eu parei pra conversar com a minha mãe sobre alguma coisa e um assunto foi emplacando no outro e ela começou a me contar história atrás de história. Ela começou a me contar momentos da vida dela, momentos da vida do meu falecido avô, momentos que meus parentes distantes passaram. E nesse momento, ouvindo ela contando todas essas histórias, eu senti um sentimento bom e uma conexão que eu nunca tinha sentido antes. Uma curiosidade nisso é, tipo, como eu sou próximo da minha mãe e também eu morei com ela por muito tempo, todas as histórias que ela me conta, eu já ouvi 450 vezes. É isso. Esse é o outro lado da moeda dessa questão de seus parentes contando histórias. Se você já está com eles há um bom tempo, você sabe. Porque eu nunca tinha parado pra sentar na frente dela e ficar ouvindo ela contando histórias, sabe? E eu sei que isso pode soar estranho pra algumas pessoas, porque ela é minha mãe, e as pessoas acham que, tipo, por ser sua mãe você tem que ter uma conexão super forte. Mas é que Não precisa, mas continue. muitas vezes a gente tá tão no nosso mundo que a gente acaba se desconectando do resto. Nesse dia eu fiquei umas 3 horas ouvindo ela contar histórias. E depois disso nós dois nos levantamos da mesa, ela foi pro quarto dela, eu fui pro meu e voltei pra minha vida virtual. Uns dias depois sentamos nós dois na mesa e eu puxei assunto com ela só pra ouvir ela contar mais histórias. Eu queria saber mais sobre o que ela tinha vivido e sobre o que meu avô tinha. Eu posso até saber, mas deixa a pessoa contar de novo, porque deixa a pessoa contente. Sim, eu concordo com isso. Ao mesmo tempo, quando você passa a sua vida inteira ouvindo as mesmas histórias, é bom que a outra pessoa saiba que ela contou essa história várias vezes e você já sabe. É um caso que eu já fiz com minha mãe também algumas vezes. É tipo, ela começou a falar de algo que aconteceu 30 anos atrás e eu falei, ah, não, eu já sei. E eu comecei a completar a história dela enquanto ela ia falando. Tipo aquela cena em Fantástico Raposo, onde o seu Raposo começa a falar pro filho dele, que é o Ash, tipo, a história do nascimento do filho dele, tipo, como descobriu que a esposa estava grávida e tal. E a cada frase o filho ia completando. Até que chegando no final, tipo, depois de umas 3 frases, o seu Raposo fala, você tá me interrompendo. E ele conta só assim a história. Contado pra ela de história. Ouvi desde história de briga de bar até história de Saci Pererê. E teve algumas até que bem macabras envolvendo coisas paranormais. E de novo eu fiquei por horas ouvindo ela. Minha mãe sempre contava histórias da vida dela e meu pai também contava. E por meu pai trabalhar bastante e morrer cedo, essa era uma das conexões que tinha com ele, além dos filmes como Indiana Jones e Tinkerbell. Compreensível. Fofo. Falar e me veio aquele sentimento bom. Meu pai já contou inúmeras vezes a história de que ele teve que tocar em uma cascavel. Meu pai é exagerado, então ele já me contou várias vezes a história de quando ele quase virou jogador de futsal profissional.
Isso foi uma puta hipérbole dele, depois que, tipo, eu fui compreendendo a história que ele estava contando. De estar descobrindo novas histórias. Ela me contou da vida do meu avô como marceneiro e sobre ele ter andado pelo Paraná e Mato Grosso do Sul inteiro. Ela contou sobre ele ter feito parte de uma construção de uma vila importante em Foz do Iguaçu, que é uma cidade do Paraná. Onde fica aquelas cataratas, sabe? Você deve lembrar aquelas cachoeirinhas meia boca que tem? Então, é lá que fica, é lá que fica. Depois dessas conversas eu parei pra pensar sobre como eu queria ter conhecido meu avô. Quer dizer, de certa forma eu conheci. Meu avô batia na tecla e insistia que meu tio, o filho dele, era um lobisomem. Meu pai já contou várias vezes a história de quando ele viu um OVNI. A minha mãe teve algum sobrenatural disso? Ela teve quando ela já falou que ela já viu um fantasma. Que ela sentiu que tinha um fantasma na casa da avó dela. Foi isso. Essas são as histórias sobrenaturais dos meus pais. Conheci ele, né? Eu vivi com ele até os 9 anos de idade. Mas eu não conheci as histórias dele. As histórias que eu ouvi foram através da minha mãe, que em algum momento da vida dele ele contou pra ela. Mal Minha mãe nunca me contou nenhuma história do meu avô, na verdade. E ele faleceu quando eu tinha 2 anos. Então, nunca soube. sabia ele que um dia o netinho dele, que passava o dia inteiro vendo desenho e comendo traquinas, um dia teria interesse em ouvir a vida inteira dele, caso ele estivesse vivo. Eu lembro que ele era muito fã dos filmes do Mazzaropi e das HQs do Cowboy Tex. Ele tinha muita HQ do Tex. Caralho. Teve uma vez que eu peguei uma dessas HQ dele e comecei a pintar com canetinha colorida, porque era em preto e branco. E eu nem sequer tomei bronca, porque ele era uma pessoa muito tranquila. Eu me lembro de quando ele comprou madeira, serrou, pregou e montou alguns móveis pra gente usar em casa. Uma estantezinha com 3 níveis pra guardar coisa e um retângulo grande de madeira que a gente forrou com travesseiro e usou como sofá por um tempo. Por uns bons anos, na verdade. Numa das casas que a gente morou tinha um espaço em aberto que não servia pra nada, porque já tinha a cozinha, a sala, a garagem, então aquele espaço estava ali à toa, pois o meu avô foi lá e subiu uma parede fina de madeira nesse espaço e fez um quarto só pra ele. E quando eu falo isso, eu consigo lembrar levemente daquela parede finazinha de madeira, mas que cobria todo o espaço, sabe? E dele trabalhando nesse projeto dele pra ter o quarto. E ele fazia essas coisas com 80 anos. Entendo, quando eu vi o mangá pela primeira vez, achei que fosse pra colorir e ler a história. Eu também, quando eu era pequeno, eu vi não é nem um mangá, eu acho que era uma HQ em preto e branco. Eu tipo, por que não tem cor? Vou pintar. De idade, depois de passar uma vida inteira sendo marceneiro. Talvez algumas pessoas duvidem dessas histórias depois de eu falar a idade dele, mas sinceramente não teria por que eu mentir num vídeo desse. Eu inclusive lembro de ficar brincando com o pó de serragem que sobrava das madeiras cortadas. Por algum motivo eu achava muito legal e satisfatório ficar brincando com aquele pozinho. E aí eu Aparece satisfatório mesmo. contei pra minha mãe sobre isso e ela falou que quando ela era pequena, na casa que eles moravam, ela também brincava com o pó de serragem que sobrava das madeiras que ele cortava. São umas coincidências que eu acho bem interessante. Por que eu contei tudo isso? Eu não sei exatamente. Mas foi legal de fazer esse contato, tudo bem. Mas o meu ponto é que eu queria ter ouvido as histórias dele para que elas vivessem por mais tempo, dentro de mim. Eu tenho a visão de que você só conhece alguém de verdade depois da pessoa contar momentos da vida dela pra você, independente de serem histórias felizes ou tristes. E ele fez certo em contar as histórias que contou pra minha mãe, porque só assim eu descobri um pouco mais da vida do meu avô, que infelizmente eu tenho poucos registros junto. Deve Sukitakun! Muitíssimo obrigado, meu querido. Seu nome é Maurício. Do meu avô materno, eu nunca recebi uma história. Ele nunca me contou uma história. Tem uma. Tipo, no caso, ele nunca me contou realmente porque não deu, né? Minha mãe já contou uma história sobre ele, mas essa é pessoal e eu não vou falar sobre. Mas de meu avô paterno, eu soube da história quando meu tio, sem querer, decepou o dedo do meu pai e a forma como meu avô conseguiu lidar com isso. E depois ficou puto com os dois e bateu nos dois. Acontece. existir no máximo 2 álbuns de fotos antigas na casa que eu morava. Na época que ele estava vivo não era popular celular com câmera e câmera digital era caro, então não existem muitos registros da época entre meus 6 e 10 anos de idade. E caso tenha existido, provavelmente esses... Seu pai é o Lula. Eu te bateria por isso, eu acho. Não, é porque meu pai, ele era da roça, ele era de fazenda e tal. E aí, tinha aqueles moedor, tá ligado? Que você fica girando e moe, tipo, não só cana, mas outras coisas também. E aí ele colocou o dedo ali, algum dia qualquer. E aí o meu tio, irmão mais velho dele, não sei se ele tava trabalhando, não sei o que era o negócio, se ele só tava fazendo pirraça porque era uma criança, ele girou o bagulho e decepou o dedo do meu pai.
Mas aí conseguiram colocar de volta, de alguma maneira. Foi isso. Os arquivos digitais se perderam em algum HD antigo e estragado. Então o que resta são histórias contadas por pessoas que conviveram com ele, ou histórias que ele contou para as pessoas. É isso que fortalece as memórias. É isso que, de certa forma, eterniza uma pessoa. Se bem que eternidade é muito tempo, já que até o Sol e o Universo têm um tempo finito de vida. Então, corrigir Ele tem uma costura. Como isso foi, tipo, 60 e poucos anos atrás, eu acho que não, porque não dá pra ver. Tipo, eu acho que não, literalmente eu não consigo ver o dedo do meu pai com isso. Tipo, com uma costura ou o que seja. Só que, tipo, tem um dedo que incha mais que os outros quando meu pai fica inchado por algum motivo. Então, blé. Tipo, eu confio que isso aconteceu. Eu confio que foi uma história que aconteceu. Mas foi 60 e poucos anos atrás. Corrigindo o que eu disse, é isso que faz uma pessoa viver por mais tempo. Alguma vez na sua vida você já deve ter escutado que alguém que faleceu permanece vivo dentro das pessoas. E o que faz ele permanecer vivo são justamente os Super bom de fita adesiva, faz sentido, sim. momentos compartilhados, os ensinamentos que foram passados, as histórias que foram contadas. Meu pai já caiu de cabeça em um prego na casa dele. Caralho! Caralho. Levou ponto na cabeça. Faz sentido, mas caralho! Caralho. Eu, quando tinha 5, não, acho que uns 6, 7 anos, eu tava correndo, tipo, brincando com pessoas na escola, e aí eu caí de cara no chão. Só que o problema, além de ter caído de ficar no chão, o problema é que o chão do meu colégio era extra duro, e eu sei disso porque eu fazia careta no colégio também, então eu ficava muito no chão até quando mais velho. Não sei do que era feito aquele chão é tipo extra duro. Então eu vou, caio de cara e abro a minha cabeça, em particular do lado da sobrancelha. E aí eu tenho que ir pro hospital e fazer ponto. Eu tive 5 pontos na cabeça quando eu era pequeno. E até hoje a minha sobrancelha é falha. Eu tenho uma falha de sobrancelha por causa disso. O chão era feito de chão, sim. E quantas histórias será que ele deixou de contar? Gabriel Kmo, muitíssimo obrigado, querido. Você meu Maurício. Quantas Chão de aço, sim. Tipo um bagulho desses. histórias será que A porra era muito dura. partiram com ele? Algumas que não tinha registro algum e que ele acabou esquecendo com o tempo? Enquanto eu refletia sobre isso tudo, foi quando eu parei pra pensar na importância de você, além de viver os momentos, também contar ele pra outras pessoas. Porque só assim esse momento vai viver por mais tempo. Só assim você vai viver por mais tempo. Mas é claro que nem sempre nós teríamos pessoas pra ouvir nossas histórias. Team Lake TV, muitíssimo obrigado, príncipe, meu nome é Maurício. Essa vibe inteira de tipo, pra falar com outras pessoas e tudo mais. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha um amigo e era adolescência e tal, antes de me entender como gay, por exemplo, era adolescência e ele tinha muito aquela vibe, aquela energia de tipo, ai, quero ficar com muita mulher e nossa, quero pegar muita mina e tal. Aí eu tipo, mas por que pegar tanta? Qual que é a vibe? Tipo, não, né? Meio confuso só. Aí, tipo, é pra ter história pra contar, né? Tipo, o importante disso é ter história pra contar. E eu fiquei tipo, não, eu quero a minha experiência, tá ligado? Não quero passar essa experiência pra outras pessoas. Eu tô bem com isso. Aí hoje em dia, tipo, eu conto poucas histórias da minha vida. Eu conto quando, tipo, aleatoriamente eu taco um lore dump aqui meu pra Maurício pegar. Tipo, quando mais cedo pegaram um lore dump de que eu era obcecado pelo filme Rio por algum motivo. Mas ainda assim eu fico muito, tipo, vocês vão saber de 5% da minha vida, amigos próximos vão saber os 35%, minha família por aí também. A maioria das coisas que acontecem comigo, mesmo que seja esquisito, eu acho que só acabo não falando e aí eu esqueço. Até porque as pessoas geralmente gostam de histórias com grandes aprendizados ou grandes superações. Então por isso que eu também Eu acho que eu já quase me afoguei uma vez, mas eu não me lembro direito, por exemplo. Eu lembro que teve uma vez, esse eu lembro o contexto, mas eu não vou dar nenhum. Pra salvar um amigo meu que estava em uma situação complicada, eu dei uma voadora numa grade. Porque assim eu conseguia parecer que eu estava completamente alcoolizado e precisava sair daquela situação. Eu não vou dar o contexto de por que isso aconteceu ou como isso aconteceu.
mas eu salvei a vida de um amigo dando uma voadora numa grade fingindo estar bêbado. Muitas coisas aleatórias acontecem na minha vida e eu só não conto ou eu esqueço. Também acho importante a gente fazer um bom uso da era digital. Quando você estiver vivendo sem ninguém pra ouvir seus momentos, registre ele. Teve o dia que eu perdi meu sapato na água. Não, eu perdi meu sapato na areia da praia. E por algum motivo eu tinha definido que foi na água. Então eu fui pra água. E obviamente eu perdi meu sapato. Isso para que você possa lembrar por mais tempo, para talvez um dia você contar para alguém que esteja disposto a ouvir. Até porque de nada serve uma história contada para um ouvinte que não tá interessado. No ano passado... Que é meu problema, entre aspas, em geral. Eu não falo muito das minhas coisas, porque... Não com vocês, vocês estão presos aqui comigo, vocês escutam o que eu quiser falar. Mas, por exemplo, para amigos e outras pessoas do estilo, eu não falo muito de mim mesmo, não só da minha vida, como de coisas que eu gosto em geral, porque eu fico meio tipo, a pessoa não parece interessada. E aí eu fiz terapia e estou lidando um pouco com isso pra compreender coisas sobre mim mesmo. Mas, por exemplo, uma piada dentro de um grupinho de amigo meu é que ninguém tinha a menor ideia que eu tenho uma irmã até ano passado. Que foi quando eu mencionei a primeira vez, uma amiga minha viu essa minha irmã e ficou, caralho, ele tem uma irmã e eu descobri isso hoje. E agora eu a vi hoje. E aí ficam comentando, cara, eu não sabia que você tinha uma irmã. Eu te conheço há, tipo, 5 anos, eu só soube que você tem uma irmã, tipo, ano passado. E aí, um dia desses, um amigo meu veio aqui, foi no sábado, um amigo meu veio aqui e eu tava desenhando. Só que aí eu fechei o caderno e o caderno tava escrito Beatriz. E a gente tem uma amiga chamada Beatriz em comum. Aí ele brincou, eu acho que esse caderno não é seu não, né? Aí eu, não, é da minha irmã de quando ela era pequena. Aí ele, a sua irmã se chama Beatriz? Então, tipo, eu só não falo da minha vida. Dá pra dizer que eu não produzi quase nada de conteúdo, de eu ter postado, tipo, 6 vídeos no ano. Mas eu vivi bastante. E eu registrei tudo isso. Pra quem me segue no Instagram, teve que me aturar postando 10 stories por dia de coisas totalmente aleatórias. Desde eu tomando chuva em um parque aleatório, até foto de sushi. Inclusive, eu gostaria de revelar a todos aqui que eu como sushi com garfo. É isso, é aqui que o vídeo acaba. É bom vídeo, né? Foi até interessante, foi bom, né? Mas tudo tem limite de vez em quando, né? Tudo tem limite. É isso, né? Brincando, então, vamos voltar. Usar hashi é muito difícil. Sim, é por isso que você aprende! Chegou uma hora que eu comecei a postar tanta story, tanta coisa do meu dia, que eu comecei a considerar que eu tinha virado uma blogueirinha genérica. Mas quando chegou o ano novo, eu resolvi fazer uma montagenzinha de retrospectiva igual todo mundo tava fazendo. E aí eu fui lá no meu arquivo de stories, subi até janeiro e fui descendo mês por mês. E aí eu me lembrei de que eu tinha vivido muitos momentos legais. Metade deles eu já tinha esquecido, mas os registros fizeram eu lembrar. Claro que eu não vivi. Eu entendo isso. Eu não sou muito de, tipo, gravar ou tirar foto desses momentos e tal. Então, tipo, é legal quando de vez em quando eu volto pra uma foto de viagem com amigos ou o que seja e tal. Só que eu geralmente não tiro. Então eu perco esses registros e esqueço o que eu fiz na minha vida. E pra mim tá tudo bem, na verdade. Vivi uma vida de... O ponto mais importante pra mim não é, tipo, o que eu vivi até aquele ponto. O ponto também é como vai ser a partir de agora. E aí, de vez em quando, eu lembro das coisas que já aconteceram na minha vida. Acho que eu tenho pouco apego ao passado. Ao meu próprio passado, quem sabe. Não sei. Mas tem muita história, só não conto. De loucuras, cheio de história pra contar. Mas com certeza, uma história ou outra eu consigo tirar. É legal quando antes só vem na minha cabeça do nada. É tipo isso. Eu gosto quando do nada, tipo, alguma coisa me lembra de outra coisa que eu já fiz antes. Daqueles stories ali. Na BGS eu conheci dinossauro. Pouca gente sabe que tu já postou o rosto. Sim, pouca gente sabe que eu postei o rosto já. E é bem fácil de achar meu rosto na internet. Eu só sou uma pessoa muito privada e muito reservada. Então, não deixo claro muita coisa na minha vida. Dinossauros do YouTube. E eles são gente fina demais. No caso, o BRKS Edu, o Funk Black Cat e o Hayashi. Acho que o Hayashi deve ter uma diferença de uns 60 anos entre eles. Mas isso aí a gente deixa em off. E, inclusive, eu falei de VR com eles. Óbvio. O homem VR nunca para. A gravação do Ópera que eu falei no início desse vídeo também foi um momento muito marcante pra mim no ano passado. Você é utopia de barba. Todo mundo fala... Não só utopia tem barba, como todo mundo fala isso eu não entendo. A gente é diferente o suficiente, mas é porque o meu rosto parece com o rosto de muita gente. Eu viajei de avião pela primeira vez, eu participei pela primeira vez de uma produção gigante como aquela, e eu conheci pessoalmente o Luba e o Rolandinho, que são uns caras muito da hora. E a gente ficou por horas trocando ideia até chegar a hora da gravação. Inclusive teve uma hora na gravação que cada integrante de um time era pra fazer uma frase de provocação pro outro time, e na hora de gravar eu travei.
Eu não sabia o que falar, minha mente deu um branco e tava todo mundo esperando, a câmera gigante apontada na minha cara, a diretora... Te acho parecido com Gemma Please, na real. Os três que sempre compararam. Tropia, Gemma Please e feromonas, por algum motivo. É isso. Esperando a plateia e eu pensando. Até que Luba TV veio ao meu resgate e ele falou no meu ouvidinho uma frase pra eu falar. Um cara bem fofo, eu diria. Foi legal contar a história desse dia pros meus amigos. E aí depois de ver esses momentos eu me pego imaginando. Seria bem legal também se eu pudesse sentar na varanda do lado do meu avô, naquelas cadeiras de velho, sabe? Quando o velho senta sem camiseta fica tudo marcado as costas. Seria bem legal poder sentar na varanda e... Eu abri com minha irmã pra brincar com uma tesoura, ela acabou cortando meu dedo. Tenho quase certeza que dá pra ver meus ossos até hoje na cicatriz. Caralho! Porra, tesoura forte. Contar pra ele essas histórias, sabe? Talvez esse vídeo esteja confuso pra muita gente, mas não desiste de mim ainda. Me escuta. O que eu quero dizer mesmo pra vocês é que o ser humano não seria nada sem história. Não saberíamos sobre quem veio antes de nós e não saberíamos sobre as pessoas que convivem com a gente. Porque a história é importante em diferentes escalas. História é o registro de um momento, seja esse registro escrito, falado, fotografado ou gravado. Somos feitos de Já sentei do lado do meu avô, ficamos horas de silêncio. Fofo. Bem fofo. história. Esse canal aqui mesmo, a maioria de vocês só estão aqui agora porque vocês provavelmente viram eu contando alguma história incrível. Seja essa história um registro de algo que aconteceu com outra pessoa ou um registro pessoal. É importante a gente fotografar momentos e até escrever sobre eles para não esquecer. Mas acho que é bom lembrar também que uma história contada de uma pessoa para outra pode durar muito mais que um papel ou um pendrive. A história que meu avô contou foi passada para minha mãe e depois foi passada para mim. E pode ser que ela dure gerações caso eu resolva ter filhos um dia. Esse é o poder da história. Ela é o que nós somos, mas ao mesmo tempo ela vai viver mais do que nós. Então toda essa reflexão que eu tive é para poder dizer algumas coisas para vocês. Não deixe que as suas histórias morram com você. Não deixe que as histórias dos seus avós ou dos seus pais morram com eles. Eu contei algumas histórias aqui, mas é aquela vibe. Eu não falo muito de mim mesmo e das minhas histórias. Então meio que... Se você deseja ser um bom contador de história um dia, primeiro você precisa ser um bom ouvinte. E eu sei, a maioria de vocês Isso eu gosto de ouvir mesmo. Eu gosto de ouvir a história das pessoas. vai falar que tem uma vida sem graça, que não tem história nenhuma pra contar. Mas às vezes aquela história de quando Eu me lembro também, por exemplo, do meu pai, quando a gente... Tipo, quando eu já era crescido, tinha uns 18 anos por aí, ou menos, acho que eu tinha 16, 17, e ele começou a contar histórias da juventude dele, com 20 e poucos anos. E foi um momento muito legal, tanto na ideia de escutar a história do meu pai, como meio que meu pai percebendo que eu sou uma pessoa crescida agora e posso ouvir essas histórias um pouco mais pesadas, entre aspas. Um pouco mais... mostrando um lado mais, entre aspas, selvagem dele, ou o que seja. Foi legal, eu lembro que foi um momento muito legal isso. A gente tava, tipo, num ônibus? Não, a gente tava no metrô, e ele tava contando, e contando, e contando, e contando, e eu ficava, tipo, basicamente falando pra ele falar mais. Então, quando você estava subindo um ônibus e acabou tropeçando, já seja o suficiente para fazer você viver por mais tempo dentro de outra pessoa, dentro de um Isso é São José do Campo? ouvinte que guardou para ele a história que você contou, por mais boba que ela Eu tenho que jogar um GeoGuessr em algum momento da minha vida pra eu ter notado isso, tá ligado? Mas é por causa ponto de ônibus aqui. É bem na vibe de São José do Campo. Enfim. seja. Muitas vezes eu me pego contando pros outros histórias engraçadas que meus amigos passaram e contaram pra mim. E eu, indiretamente, tô fazendo esses amigos viverem por mais tempo. Vocês conseguem entender o que eu tô tentando dizer ou eu só pareço um Então na geografia. louco aqui? Mas sério, me escuta aqui. A próxima vez se algum parente ou amigo chegar em você pra contar alguma história, para pra escutar ela. Se ele falar que viu um lobisomem, um alienígena, um fantasma, não reclama, não critica. Só escuta. Deixa ele terminar a história dele. Quando seu irmãozinho ou irmãzinha, priminho ou priminha, chegar em você pra contar sobre o dia deles, uma história do dia deles, por mais bobo que seja, escute com carinho. Quantos contadores de história será que desanimaram e deixaram de compartilhar seus momentos por conta de ter compartilhado com maus ouvintes? Se você não é próximo de parente, independente do motivo que seja, para pra ouvir os seus amigos. Para pra ouvir os Meu pai é tipo, sabe quando eu quase atropelei sua mãe na faculdade porque achei que ela tava me traindo? Aham. Entendo, tenha um bom dia. parentes dos seus amigos. E se lembre sempre, tudo que você guardar
Por mais que não tenha nenhum ensinamento por trás, vai estender a vida daquela pessoa. Só vê se não usa essa reflexão minha pra pensar em ex-namorado ou ex-namorada, pelo amor de Deus. Que isso daí já passou da hora de você superar. Tô falando com você mesmo, Nicolas. Maria, tô vendo você aí. Talvez tenha alguém vendo esse vídeo agora que até esteja meio pra baixo por não ter ninguém pra compartilhar histórias, mas se lembra do que eu falei antes. Registre os momentos para que você possa contar para alguém que esteja disposto a ouvir no futuro. Se vocês me permitirem acrescentar algo aqui, sempre que eu viajo de ônibus durante o dia, eu passo muito tempo olhando pela janela cada cidadezinha que eu passo. E eu fico imaginando como que deve ser morar ali naquele lugar. Fico imaginando como deve ser a vida daquela pessoa que tá andando ali na calçada do lado do ônibus. Quantas histórias será que ela deve ter para contar? Quando eu tô andando pelas ruas de alguma cidade grande, eu fico admirando os prédios e olhando as janelinhas com luzes acesas e pensando... Em cada uma daquelas janelinhas tem uma vida inteira acontecendo, ou mais de uma. E antes que alguém ache que eu uso coisas ilícitas para chegar nesses pensamentos, não, eu penso nisso sóbrio mesmo. E se usasse também não teria problema não, fique à vontade. Pra gente finalizar esse papo aleatório meu aqui, que eu não sei se tem alguém que ainda tá escutando, existe uma banda nórdica chamada Wardruna, que fez umas músicas pra série Viking. Tem uma música deles chamada Helfgin, que tem uma frase bem no finalzinho que me marcou bastante e que eu guardo comigo. Muito bonito, mas quem admira prédio, irmão. Ah, depende do prédio. O gado morre, os parentes morrem, você também KKK, o gado morre. morrerá. Mas eu sei de uma coisa que nunca morre, a reputação daqueles que se foram. E o que é a reputação de alguém, se não histórias que os outros contam sobre ele? É o que eu disse, gente. A sua história vai viver mais que você. E o que você quer que ela seja? O que você quer viver para contar? É alcançável? Ou você já alcançou? Com essas perguntas levemente existenciais, eu me despeço de vocês. Tchau. Eu devo confessar que caíram algumas lágrimas quando eu tava escrevendo o roteiro e eu tava na parte em que eu falava sobre meu avô. Justo. Inclusive, uma curiosidade totalmente boba, eu durante a minha infância inteira nunca chamei ele de vovô ou avô. Eu sempre chamava ele pelo nome, João. Não sei porquê, mas chamava. E ele não achava ruim nem nada, porque, querendo ou não, era até fofo, tipo, a criança chamando pelo nome sempre, sabe? Ele foi um cara da hora. Minha família, muitas vezes, eles, tipo, se reuniam, tipo, do lado maternal e a paternal. Então, eu tinha que definir, por exemplo, minha avó. Então, eu chamava, tipo, vovó, nome dela, e vovó, nome dela. Era assim que eu fazia, em vez de só chamar de vovó. E já Sufixo vó e depois o nome. fazem uns 12 ou 13 anos que ele se foi. Talvez esse vídeo não faça sentido pra muita gente, talvez alguém pense que isso seja encher linguiça ou que eu esteja querendo ser profundo demais, mas não é, eu só realmente... Eu chamo meu irmão mais novo pelo nome, mesmo ele sempre me chamando de mano. Mas irmão eu chamo pelo nome mesmo, só de vez em quando eu falo pra minha irmã, oi mana, e minha irmã chama de prima. Mas geralmente eu, tipo, é só pai e avô que eu chamo, pai, mãe, avô e avó no caso, que eu chamo pelo que eles são, tipo, pai. Mas minha irmã eu chamo geralmente pelo nome. No caso, eu chamo ela por apelido, ela também me chama por apelido. Eu chamo ela de Bia e ela me chama de Dan. Porque tem que lembrar que Danael é mais pela internet. Então, amigos meus me chamam de Dana, mas minha família me chama de Dan, por exemplo. E de vez em quando, Mana, é isso. Queria compartilhar essa reflexão que eu tive numa viagem de 8 horas dentro de um ônibus. Para as pessoas que esse vídeo fizer algum sentido, muito obrigado por me escutar. Registre os momentos com seus pais. De vez em quando eu chamo meu pai de velho. Tem esse também, mas tudo bem. Registre os momentos com seus filhos. Registre os momentos com todas as pessoas que você tem algum carinho. Tira foto, grava, escreve, para um momento para observar e admirar o ambiente em que você se encontra quando você estiver num momento muito da hora. Sério, de verdade, quando você perceber que tá num dia muito legal, um momento muito legal, só fica em silêncio. Sei lá, nunca chamei de mano, minha cabeça é estranho. Eu não acho estranho, não. Eu acho tranquilo. É tipo uma forma mais carinhosa de, tipo, falar com seu irmão de alguma maneira, mas tem menos motivo de fazer isso constantemente. É por isso que eu só chamo minha irmã de Bia, por exemplo, pra ser sempre, tipo, uma forma carinhosa de falar o nome dela. Vou virar e falar o nome inteiro dela, por exemplo. Mas é isso. E dá um 360 lentamente. Confia em mim. Você vai lembrar desse momento muito melhor. E é claro, escute as histórias que as pessoas têm para te contar. Talvez o mais próximo de imortalidade que nós conheceremos seja a história. Mas eu acho que eu já tô viajando demais, então... Meu irmão me chama de Praga.
Acontece. Então é melhor acabar o vídeo por aqui. A mensagem que eu queria passar, eu já consegui passar. Até uma próxima, senhores. Até uma Fiquem próxima. bem e... tchau! Os 15 pais João, a partir de hoje, você vai ver por mais tempo, graças às pessoas que ouviram um pouco da sua história nesse vídeo. Muito foda. Muito foda, muito foda. Ótimo vídeo mesmo. Eu, por mais que seja muito... Como é que se diz? Reservado, entendo a importância de contar a sua história. A minha é que eu deixo mais pra mim mesmo. Mas vocês, contem suas histórias pro mundo. Contem sua história pras pessoas.